imagina! Eu sou a Janine Mercury e eu sou, além de muitas outras coisas, artista visual. Eu sou brasileira, mas eu também sou portuguesa. E pode-se dizer que eu também sou uma artista neurodivergente. E o que significa? O que seria neurodivergente? Deixa eu especificar aqui. Eu sou neurodivergente porque eu sou diferente da maioria das pessoas no que diz ao desenvolvimento, né, do ser humano e do cérebro humano. Então, eu já muito tarde fui diagnosticada primeiramente com TDAH e depois, num segundo tempo, eu fui diagnosticada com autismo de tipo 1, que são coisas que são dois diagnósticos que caíram um pouco de uma maneira que me fez ver de novo a vida de um outro jeito. E então, nesse momento, o meu olhar como artista, para mim, ele começou a fazer muito mais sentido, né? Eu comecei, então, a ilustrar, a poder mostrar, né, algo que não era todo mundo que via, mas que são coisas que eu vejo no dia a dia que me chamam muito a atenção. Começa um pouco com, vamos dizer, uma mania que eu tenho desde pequena de identificar padrões, que sejam eles visuais, numéricos, o que for, né? Então, onde existe um padrão, eu estava sempre com o olho em cima, dizendo, isso aqui está tendo um ritmo, está acontecendo alguma coisa de maneira padronizada. Então, como isso se traduz para mim, da maneira como eu vejo as coisas no dia a dia? Enquanto você vê 2 ou 3 paredes que se reúnem, eu estou vendo 3 linhas que vão se formar, ou 4, dependendo do ângulo que estiverem, né? E então esses encontros de linhas, de quadrados, de geometria, são o que me chama a atenção porque me dá um sentimento de base e de estrutura, né? Tudo isso teve a ver também muito com o lugar onde eu cresci, né? Então, eu sou de Teresina, também sou de Lisboa e também sou um pouco francesa, né? Porque morei lá há muitos anos. Mas o fato de ter crescido nesse ambiente em Teresina, no Nordeste do Brasil, naquela década, né, no final dos anos 80, nos anos 90, toda aquela arquitetura brutalista que tinha me parecia muito geométrica. Então, eu sempre imaginei todos esses prédios como uma grande caixa, como um grande volume. Então, eu ficava muito facilmente impressionada com o volume das coisas e como eu me situava naquele volume, né? Então, sempre teve uma relação entre a minha presença no lugar e o volume que aquilo poderia ter. E aí, estando dentro desse volume e vendo tantas vezes esses tipos de ângulos retos que fugiam completamente do que eu via, né? Na Europa, como eu já tinha visto antes, em Portugal. Quando eu cheguei lá, eu vi uma coisa muito maior, uma coisa mais que eu senti também mais generosa em termos de espaço, né? Então, todos esses elementos que vão ser arquitetônicos é algo que me inspira muito e que não é só inspiração, é que eu automaticamente acabo desenhando isso, porque é o que o meu olho retém de uma forma ou de outra, né? Teresina é uma capital que fez 150 anos há muito pouco tempo, né? Então, eu quando cheguei estava meio naquela transformação de uma cidadezinha do interior que estava se transformando numa capital, não vou dizer de verdade, mas uma capital que estava evoluindo para algo de mais moderno, não é? Então, eu assisti à construção de prédios que sejam governamentais, de órgãos do governo, ou não, ou casas, e isso sempre me chamou muita atenção. E também o fato de essas geometrias, eu não via só no novo que estava sendo construído, mas também em diversas regionalidades que nós vamos ter. Quer dizer,
Quando eu penso no uso, por exemplo, do cobogó, que é uma coisa que já se usa há muito tempo, né, que não é de hoje, mas que sempre foi muito utilizado naquela região, do mesmo jeito que as construções com tijolos, de casas mais simples, ou que se você fosse no interior, toda aquela geometria é o que eu vejo em primeiro lugar, entendeu? Qual é a diferença que você vê, por exemplo, na arquitetura lisboeta e na de Teresina, que te inspirou a fazer tudo que você faz hoje? Lisboa te inspira também? Inspira. Então, de Lisboa, eu não posso negar, né, a influência que o azulejo teve na minha vida, né? É impossível. O azulejo, para mim, pronto, acaba sendo o objeto perfeito, que é o quadrado, que vamos dizer que a grande maioria das minhas obras vai partir começa a partir de um quadrado, né? E de toda aquela diagramação geométrica que pode ter dentro de um azulejo. Um azulejo ele também pode ter outros tipos de figuras, mas essa geometria, todas essas composições que existem em Lisboa, que seja tanto da parte da arquitetura, que já era um pouco mais moderno quando eu nasci, mas é inegável que os azulejos, por exemplo, os azulejos também, mas quando eu penso o desenho da ponte, por exemplo, da ponte 25 de Abril, que são aquelas linhas, não é? Então, essa é a primeira coisa que eu observo quando eu chego num lugar, num ambiente. Eu estou procurando, cadê as linhas, cadê a estrutura, não é? Porque é a partir daí que eu começo a decodificar e, ao mesmo tempo, me situar. Porque quando eu estou decodificando, que eu estou procurando essas linhas e e toda essa geometria, é porque ao mesmo tempo eu estou procurando uma estrutura para mim, uma base, algo que me situe no tempo e espaço. Porque também é uma coisa um pouco de neurodivergente, sempre me senti estranha, um pouco esquisita, não tive dificuldades, eu quero dizer assim, na escola, tirava notas ok, mas havia uma série de outras coisas que me faziam um pouquinho estranha. Você está fora do seu lugar. Onde eu estive sempre me sentindo, se eu for muito sincera, porque sempre foi essa a comparação, a metáfora que eu utilizei, eu sempre me senti um extraterrestre, né? Eu nunca conseguia me sentir exatamente 100% incluída em nada, entendeu? Mesmo eu frequentando, mesmo eu navegando entre diversos meios, sempre foi uma coisa que não era automática, que não foi e nunca foi automático para mim, né? Que seja da questão da comunicação e vários outros aspectos. Então, essa questão de eu estar sempre colocando e botando uma estrutura é o que me ajuda a me situar onde eu estou, que foi que eu vi, não é? Porque sem essa base que a geometria pode trazer, não é? As coisas começam aqui, terminam aqui, depois vai para cima, vai para baixo. Então, isso para mim como dizer, isso é uma coisa que é muito importante para mim, para eu me sentir ancorada no meio onde eu estou, certo?